Graças a Paz, igreja. Amém? Boa noite. Vocês estão felizes? Pode sentar em nome de Jesus. Peço que você abra lá, por gentileza, o Evangelho de Mateus, capítulo de número 5. Vamos dar continuidade hoje. Sei que Jesus ele tem uma palavra para mim e para você hoje nesse lugar. Evangelho de Mateus, capítulo de número 5. Vamos ler a partir do versículo de número 1. Tenho a missão, a responsabilidade de dar continuidade a essa série que foi colocada para nós aprendermos. Eu creio que Deus ele tem muitos ensinamentos dentro desse sermão. Amém? Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 1. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Amém? A gente tem a responsabilidade hoje de transmitir esse ensino da parte de Cristo para minha e para a sua vida. E eu confesso que eu fiquei muito feliz quando o pastor trouxe ao nosso conhecimento que essa série de mensagens seria relativa ao Sermão da Montanha. Eu sempre me familiarizei muito com esse texto da palavra do Senhor, especificamente aqui o capítulo 5, até o capítulo de número 7. Me lembro de quando estava sentado aprendendo a respeito da palavra de Deus numa sala de teologia, o nosso pastor ensinando a respeito do Sermão da Montanha. E ele me disse algo que marcou a minha vida. Ele disse que o Sermão da Montanha é a base do Evangelho. Se uma pessoa ela quer ser bem-sucedida na sua vida e na sua caminhada cristã, no mínimo, o que ela precisa saber é conhecer o Sermão da Montanha e os seus ensinamentos. E a partir de conhecer esses ensinamentos, começar a colocar em prática essa teologia de Cristo. E quando nós olhamos para o Sermão da Montanha, a gente precisa fazer algumas perguntas ao texto, para a gente entender qual é o contexto em que Jesus usa essas palavras para ensinar aos seus discípulos. E quando nós falamos a respeito de discípulos, não quer dizer os 12 que foram escolhidos. Pelo contrário, todos aqueles que são seguidores de Cristo e decidem-se pela vida cristã, esses são considerados discípulos de Jesus. O texto vai dizer que, vendo uma multidão, alguns escritores vão tentar dizer que Jesus se afastou da multidão, sentou com os seus discípulos e começou a ensinar. Mas quando nós olhamos para o capítulo de número 7, nós vamos ver que essa mesma multidão que foi designada no capítulo 5 se encontra no final do Sermão da Montanha. Então Jesus ele se dirige a uma grande multidão de pessoas que queriam aprender a respeito do ensino de Cristo. E nós quando olhamos para o Evangelho de Mateus, para contextualizar essa mensagem, a gente precisa fazer algumas perguntas ao texto. Aonde se dá esse sermão? Aonde Jesus prega esse sermão? E nós vamos ver que a maioria do ministério de Cristo, ela se dá na região da Galileia. Então é justamente
nessa região que o Sermão da Montanha é ministrado pelo Senhor Jesus. A palavra de Deus vai nos dizer no capítulo anterior que Jesus ele é batizado por João Batista e logo em seguida ele começa a anunciar o reino de Deus. E ele dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E Jesus é levado logo após o batismo de João para o deserto para ser tentado pelo diabo. Ele fica 40 dias e 40 noites no deserto, em jejum, é tentado pelo diabo. E quando ele desce do monte da tentação, do deserto, a palavra do Senhor vai nos dizer que ele vai para essa região, a região da Galileia. Ele começa a ensinar a respeito do Evangelho de Deus. Ele começa a anunciar para todos aqueles que queriam ouvir a respeito desse reino, a respeito daquilo que Jesus veio trazer de ensinamento para nós. E quando nós falamos a respeito de reino, a gente precisa entender um pouquinho o que significa isso. E algumas construções hoje precisam ser desconstruídas. A gente precisa ter o entendimento do que é o reino de Deus. Eu gostaria que você me perguntasse o que é o reino. Me pergunte. Vamos lá? 1, 2, 3. Para me responder essa pergunta, primeiro eu preciso desconstruir e dizer para você o que não é o reino de Jesus, o reino dos céus, o reino de Deus. Talvez algumas dúvidas pertinentes sejam a respeito da forma como ele é falado. Nós vamos ver que Mateus usa reino dos céus e nos outros evangelhos é descrito como reino de Deus. Por que dessa diferença de Mateus não usar reino de Deus e sim usar o reino dos céus? É fácil de entender. Mateus ele escreveu para os judeus. E o judeu ele era muito criterioso a respeito de usar o nome de Deus em vão. Então, por muitas e muitas vezes, Mateus usa reino dos céus ao invés de usar reino de Deus, apenas por uma questão de reverência ao nome de Yeshua, que não poderia ser dito a qualquer maneira por um judeu. Para se ter noção, quando foi compilado os manuscritos, o escritor que estava escrevendo, redigindo a mensagem, todas as vezes que ele ia escrever o nome de Deus, existia todo um ritual, existia um cerimonial. Ali o escriba ele tinha que parar na hora que ele fosse escrever o nome Deus, o tetragrama. Ele tinha um ritual de purificação, ele precisava se lavar, precisava fazer uma lavagem, um cerimonial, e em seguida ele pegava uma nova pena, uma pena nova, uma tinta nova, para assim escrever o nome de Deus. Então é por isso, por essa situação, que nós não vamos ver Mateus mencionando o reino de Deus, e sim o reino dos céus. Mas existe diferença entre o reino de Deus e o reino dos céus? Não, é o mesmo reino. E o que esse reino não é? Primeiro, esse reino não é o céu. Mas como assim, pastor? O reino de Deus não é o céu? O reino de Deus não é o céu. O reino de Deus, ele vem do céu, mas ele não é o céu. Ele não é um lugar para onde nós estamos indo, e é sim um lugar de onde ele vem para se estabelecer. Segundo, o que o reino de Deus não é? O reino de Deus não é a igreja. Embora a igreja seja um agente do reino de Deus, a igreja não é o reino de Deus. E então, o que é o reino de Deus? O reino de Deus é uma extensão de quem Deus é. O reino de Deus, ele é uma extensão de quem Deus é. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos entender que esse reino
é um lugar de direito onde Deus reina e estabelece o seu governo. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vamos ver que o Éden, o jardim criado por Deus, ali era o reino de Deus. Quando Adão olha junto com Eva e se rebela contra o Senhor, ali existia a parte humana de Adão que se conectava com o Criador dentro de um lugar perfeito. E a palavra do Senhor vai dizer que Adão e Eva olham para aquele fruto, e quando eles comem daquele fruto, desobedecendo a ordem do Senhor, é a mesma coisa que Adão está dizendo: nós, como homens, estabelecemos que nós não queremos o reino de Deus, nós temos a nossa própria vontade e a nossa própria consideração. Automaticamente, Adão e Eva é colocado para fora do jardim, e ali existe uma interrupção entre Deus e o homem. A conexão entre Deus e o homem, a extensão de Deus na terra, é privada do homem por causa do seu pecado. E existe a necessidade dessa conexão. O homem precisa se conectar ao Criador de Deus. E quando nós olhamos para o tabernáculo de Moisés, é uma extensão do reino de Deus. Deus estabelece o seu reino, parte dele aqui na terra. Como, pastor? Deus olha para o tabernáculo de Moisés, Moisés elevado aos céus, e a imagem que ele tem de um tabernáculo que seria construído na terra era daquilo que já existia aonde? No céu. O tabernáculo que Moisés viu no céu, ele tem a planta designada com todas as características que ele traz. Esse tabernáculo agora na terra, a conexão. E quando Deus olha para Moisés e diz: constrói para mim um tabernáculo para que eu, alguém sabe me responder? Faça o que com vocês? Habite no meio de vocês, para que eu habite no meio do meu povo. Deus, ele então olha e designa para Moisés. Existia um lugar dentro do tabernáculo aonde existia conexão com Deus, e era feita através do homem um sumo sacerdote que colocava a mão sobre um cordeiro, transferia o seu pecado, a sua culpa, e após essa transferência de pecado e culpa, esse cordeiro era degolado, o seu sangue era espargido, e então o homem tinha acesso a Deus através do sangue inocente que foi derramado. O tabernáculo era a conexão, a extensão de Deus na terra. Passado o tabernáculo, agora nós vamos olhar para uma nova conexão. E quando nós olhamos para essa nova conexão, se estabelece o templo estabelecido pelos reis, por Salomão propriamente. E era o mesmo ritual. O sumo sacerdote, para poder entrar no Santo dos Santos e ter ali parte do céu na terra, que era o Santo dos Santos, alguém precisava morrer. O cordeiro morria, era imolado, o pecado era transferido para aquele cordeiro, e então o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos e se conectar com o céu na terra. Quando nós vamos caminhando pela palavra, talvez o ritual mudou, os preceitos mudaram, mas o reino de Deus estava já estabelecido na terra, na forma de quê? Nós vamos ver a palavra do Senhor quando o Senhor Jesus, ele desce, descrito por João no capítulo de número 1, versículo de número 12. E o verbo se fez carne e habitou entre vós. Parte de Deus na terra através de Jesus. A conexão do homem com Deus sempre se deu por meio de uma parte que se unia entre terra e céu. Jesus, ele veio para fazer essa intermediação, conectar novamente o elo perdido em Adão, novamente a Deus, através do sacrifício da cruz. E quando ele chega anunciando que é chegado o reino de Deus, a extensão de Deus no céu se estende até
a terra. E João vai declarar e dizer, no nosso vocabulário português a palavra fica muito estranha, mas e o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Habitou entre nós. A palavra tabernacular vem do mesmo substantivo de habitar, que nós entendemos como hábitos. Jesus ele veio estabelecer o hábito do céu, do reino de Deus na terra. E quando nós entendemos isso, a nossa vida ela tende a ser diferente. Quando Jesus, através do Sermão da Montanha, ele começa a descrever alguns preceitos, e aqui a gente vai trazer alguns ensinamentos que são maravilhosos. Você vai entender que são partes de um ensino daquele que pertence ao reino. Não são meras discussões em uma sinagoga qualquer. Jesus está estabelecendo na terra o hábito do céu. E para confundir mais a nossa cabeça, deixar a gente um pouquinho de cabelo em pé, o hábito do céu é totalmente o contrário do hábito da terra. No hábito do céu, você perde para ganhar. No hábito do céu, você morre para viver. No hábito do céu, o último é o primeiro e o primeiro é o último. O hábito do céu é diferente do hábito humano. E os ensinamentos de Cristo referente a esses hábitos que são estabelecidos na terra através da sua pessoa precisam percorrer não só a minha, mas como a sua vida e de todos aqueles que acreditam no reino de Deus. Então esse reino se estabeleceu, ele é inaugurado com Cristo, quando da sua vinda, ele é desenvolvido através da igreja, ele vai ter a sua plenitude completa quando Jesus voltar na segunda vinda. Então esse reino hoje está estabelecido na terra através de nós, e a gente vai entender isso. Mas é importante notar que um reino, ele possui 5 características muito importantes. O reino ele precisa de um rei, ele precisa de súditos, ele precisa de leis, ele precisa de um lugar estabelecido e ele precisa de uma ordem. O rei nós sabemos quem é: Adonai, o próprio Deus. Os súditos são todos quanto recebem e se submetem à autoridade desse rei. As leis estabelecidas são princípios e valores que não são da terra, mas que vêm do céu. Um lugar, a extensão de toda a terra a qual nós vemos. E a ordem é estabelecer a justiça completa do reino de Deus. Hoje na mesa, enquanto nós almoçávamos, eu não me lembro o que aconteceu entre a Giovana e o Enzo. Eu sei que um falou para o outro que não era justo. Aí eu sei que o Enzo falou assim: mas o que é justo nessa terra, pai? Nada é justo. Eu falei assim: não, Enzo, sim. Cristo é a nossa justiça. A justiça humana, ela é falha. Quando nós olhamos para a nossa justiça própria, nossa vontade de fazer aquilo que é certo, por vezes nós nos equivocamos e fazemos o que é errado. Porque quando eu quero fazer o bem, o mal eu já fiz. Então esse reino estabelecido e inaugurado na pessoa de Cristo tem um propósito definido. E grave isso. Olhe para alguém bem cheiroso do seu lado aí e fale: Jesus veio estabelecer
Não, pode ficar melhor. Vamos de novo. Tá muito mole. Vamos lá. Olhe bem no fundo dos olhos dele. Se não tiver cheiroso, olhe para outro. Tô brincando. Vai lá. Olhe no fundo dos olhos e diga: Jesus veio estabelecer o hábito do céu na terra. E isso depende de você. Então Jesus ele vem com esse propósito: estabelecer o reino do céu na terra. E esses ensinos de princípios e valores do reino tem aqui no Sermão da Montanha uma variedade, e de forma muito importante ele vem para trazer e estabelecer essas disposições a mudanças, a uma metanoia, aquilo que Paulo fala, uma transformação de mente. Para que esse reino seja estabelecido, precisamos ter em mente que essa mente humana precisa ser transformada por meio do Espírito Santo. E é esse sermão que nós vamos ver hoje. Especificamente a minha parte é o versículo de número 4. Vamos falar um pouquinho a respeito daqueles que choram. E Jesus, quando ele vem ensinar, ele começa a trazer esse ensinamento a respeito do Sermão da Montanha. Algumas coisas precisam ser entendidas. Que o reino de Cristo não se assemelha a um reino humano. Como eu já disse, vou reenfatizar. Não sei nem se essa palavra existe, mas vou falar de novo, reenfatizar. O reino de Cristo não segue padrões humanos. Como diz o Douglas Gonçalves, o reino de Cristo é um reino de ponta cabeça. É um reino diferente e até difícil de ser compreendido. Porque quando a gente olha para o texto, vai falar assim: feliz é aquele que chora. Parece algo absurdo. Porque no mundo que a gente vive, a nossa realidade hoje, o que as pessoas menos querem é chorar. Alguém aqui gosta de chorar? Ninguém aqui gosta de chorar. Aqui nesse mundo se prega felicidade e alegria plena. Que quando você não está com sorriso no rosto, as coisas não estão bem. Você precisa sorrir. Você precisa se satisfazer. A sua felicidade é o que importa. Se você está feliz, é o que importa, né? O que diz aí a Rede Globo de televisão: você está feliz, problema dos outros, né? O importante é você estar bem. Inclusive dentro do casamento, a preocupação não é mais fazer o outro feliz. Se você está feliz, é o que interessa. Se a pessoa que está contigo não está feliz, o problema é dela, ela que se vire. Então ela vem na contramão dizendo que feliz é aquele que chora. Nós vamos ver que essa palavra felicidade, essa palavra feliz, dentro desse contexto, não tem nada a ver com a nossa felicidade. Não tem nada a ver com um estado de espírito. Não tem a ver com aquilo que acontece ao nosso redor. Não tem a ver com circunstância. No reino de Deus, não precisa estar tudo bem aqui fora para eu estar feliz aqui dentro. No reino de Deus pode tudo estar bagunçado aqui fora, está tudo dando errado aqui fora, mas aqui dentro eu estou bem-aventurado, feliz plenamente em Jesus. Se você tem vivido e esperado um evangelho onde as coisas precisam estar do seu jeito, tudo andando em conformidade como você quer, para que você esteja feliz, desculpa, você bateu na porta errada. O evangelho de Jesus, os ensinos de Cristo, não dizem respeito
as coisas daqui. Dizem respeito à extensão que vem de lá, se estabelece aqui e não depende de terra nenhuma para trazer felicidade e alegria, que são passageiras e momentâneas. No reino de Jesus, não é a condição financeira que vai dizer o seu estado de espírito. Não é a sua saúde física ou emocional que vai dizer o quanto você é feliz ou não. Não é se você está empregado ou desempregado, doente ou são. No reino de Deus, circunstâncias externas, não influenciam a felicidade que só aqueles participam do reino possuem. Ah, pastor, está dizendo então que a gente não vai chorar, a gente não vai ficar triste, a gente não vai se aborrecer? Lógico que não. A gente é carne e osso, a gente está sujeito. Mas quando Jesus estabelece a extensão do seu reino na terra, existem motivos de sobra para que a gente se alegre. E o primeiro motivo de todos eles é: Ele, através da cruz e do seu sangue, reestabeleceu a conexão perdida no Éden entre Adão e Deus, entre o homem e o próprio Criador. Em Jesus nós somos restabelecidos a Deus. Independente de como nós estamos aqui fora. Mas quer dizer então que a minha circunstância, a minha situação, o que eu estou vivendo hoje não influencia aqui dentro? Humanamente falando, isso é impossível. Mas humanamente, porque quando eu olho para Jesus, nada é impossível. É possível entrar dentro desse lugar com a casa de cabeça para baixo, tudo virado dos avessos, mas encontrar motivo de glorificar, de adorar, de exaltar, de expressar gratidão, de louvor a Ele que merece. Quando a palavra do Senhor vem falar a respeito dessa bem-aventurança, como eu disse para vocês, a palavra no original grego é makarios, que significa uma felicidade interior, que não diz respeito àquilo que está ao nosso redor, não é influenciada por circunstâncias externas, não diz respeito a se seu time ganhou ou perdeu hoje, não diz respeito se o seu salário aumentou ou não, não diz respeito se a despensa está vazia ou se está cheia, não diz respeito se tem alguém internado no hospital entre a vida e a morte, não diz respeito se você enterrou alguém ontem. A felicidade, o estado dessa felicidade não diz respeito a coisas externas, mas sim aquilo que nós carregamos dentro de nós. Então Jesus, ele contraria a sociedade da época, como continua contrariando hoje. Porque se alguém vier pela razão, como os filósofos, como os estudiosos, tentar entender os ensinamentos de Cristo, a cabeça vai dar um nó. Porque ele contraria a realidade humana da época e continua contrariando hoje. Porque Jesus, ele começa a estabelecer uma disposição mental contrária àquela que as pessoas estavam esperando. Imagina comigo, vem cá. O contexto da época em que Jesus estava. O povo judeu era um povo que estava refém de Roma. Eles dependiam exclusivamente de Roma. Eles estavam presos às leis romanas, submissos. Precisavam pagar impostos. A cultura era a cultura romana, tudo dependia de Roma. Quando eu fui fazer um estudo, cerca de 2/3 da população vivia abaixo da linha da miséria. Eram miseráveis. Pessoas que esperavam um libertador de Israel, que viesse mudar a situação política,
a situação econômica da nação de Israel. Quando Jesus vem pregando e não vem falando a respeito de como eles invadiriam Roma, como eles arrancariam César do poder, de aonde o trono seria estabelecido, de aonde seria dividida a hierarquia de Israel. Jesus não vem pregando nada disso. Jesus, pelo contrário, vem dizendo: bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. A cabeça dos caras começou a dar confusão. Falou: peraí, isso daí não é o que a gente está esperando. A gente está esperando um rei poderoso, com cetro na mão, uma espada, guerreiro forte igual Davi, para estabelecer o seu trono em Israel, tomar o povo, a nação, subjugar Roma, botar Roma para fora. Não é isso daí. E hoje não é diferente. Tem um monte de gente dizendo por aí que o reino de Deus é você viver pleno, feliz, completo, ter tudo o que você quer, não passar necessidade, ser próspero financeiramente, não ter doença, ter uma saúde plena, absoluta, ser feliz, viajar, passear e tudo isso. E muitas pessoas estão confundindo o evangelho quando Jesus vem pregando. E vou dar uma ênfase aqui, não estou dizendo que isso seja errado, mas pelo contrário, pessoas estão baseando a sua felicidade em coisas, ao invés de basear a sua felicidade em Cristo. Jesus, ele começa a estabelecer uma base contrária a respeito de tudo aquilo que eles esperavam na época. E esse objetivo dessas bem-aventuranças, desse sermão, desse ensinamento, é transformar o nosso interior. Conta-se uma ilustração que um pescador, ele adquire uma lâmpada muito valiosa de prata. Ele coloca dentro da sua cabana. Todo mundo que observava aquela lâmpada acesa, ao invés de ver as coisas que estavam dentro daquela cabana, via um reflexo daquela lâmpada de prata. Os ensinamentos do Sermão da Montanha, dos hábitos de Jesus, têm a intenção de, quando admitido e colocado em prática, nos tornar mais parecidos com Cristo. A submissão à vontade e o reino de Deus diz respeito a não o evangelho se adequar àquilo que eu sou. Pelo contrário, tem a intenção de adequar aquilo que eu sou àquilo que Ele é. E muitas vezes dói, porque a gente, por natureza, é egoísta, é orgulhoso. Temos vontade própria, queremos ser independentes, queremos viver a nossa vida do jeito que a gente acha que é o certo. E quando Jesus ele vem contrariando as nossas vontades, dizendo para nós uma série de fatores que influenciam não em salvação, mas em perdição, um monte de gente faz biquinho, faz beicinho e quer virar as costas para Jesus. Dizer que esse evangelho não presta, dizer que esse evangelho não é a verdade, e vai procurar uma porta larga, onde o evangelho que é pregado se adequa não ao Cristo, mas à pessoa que está ouvindo. Então Jesus ele vem trazendo essa bem-aventurança, e quando ela é admitida, ela traz uma mudança e uma transformação. Quando nós olhamos para o texto do Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, e vamos ver o versículo de número 4 especificamente falando, Jesus dizendo: bem-aventurados que choram. O original do grego para o choro aqui descrito é pentel, que significa o choro do luto, o choro do lamento, um choro desesperado.
Quem aqui já chorou a morte de um ente querido? Quem? Quem aqui já chorou? Dói ou não dói? Sim ou não? Eu perdi a minha irmã com 6 anos de idade, eu tinha 7. A gente estava vindo para Caçapava, ela faleceu num acidente de carro. E hoje, quando eu me lembro ainda desse acidente, quando eu lembro a perca da minha irmã, às vezes eu não falo nada para ninguém, mas o choro que aperta o meu peito é um choro doído. É um choro que dói. É um choro que machuca, é um lamento que machuca. É a mesma palavra utilizada por Jesus no Sermão da Montanha, um choro que dói, um choro de lamento. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, é a mesma descrição quando Jacó chora a morte de José, lá no Gênesis capítulo de número 37. É um choro desesperado. E olha o que Jesus vai dizer: bem-aventurados que choram. Mas que choro é esse? E por que chorar? Por que a pessoa do reino, o seguidor de Cristo, tem que chorar? É por causa das situações externas? É porque tudo está dando errado aqui fora? É porque bateu o carro? Ou porque perdeu dinheiro? Ou porque está doente? Por que chora? Nós já falamos que não é por causa de coisas externas. Então esse choro se dá por quê? Por causa da situação interna. E qual é a situação interna que nos faz chorar? O que nos faz chorar por dentro é a nossa condição perante Deus. O bem-aventurado e feliz que olha para dentro de si, reconhece a sua fragilidade, reconhece que sem Jesus, sem o intercessor, sem o mediador entre Deus e os homens, quando ele olha para a sua condição, ele chora desesperadamente por um Salvador. Quando nós olhamos para a mulher do Evangelho de João, capítulo de número 12, a Bíblia vai dizer que Jesus está sentado com os seus pés, e ela se achega chorando, derramando o nardo perfumado, desesperada, e enxugando com os cabelos. Os homens que estão ao redor não estão entendendo nada. E eles olham e pelo contrário falam assim: esse dinheiro, desse nardo, poderia ser usado para algo mais importante. Jesus olha e fala assim: deixa ela, Simão, porque a quem muito é perdoado, muito ama. Querido, se eu e você não admitirmos a nossa condição perante Deus, entendermos que o pecado nos afasta de Deus, os nossos erros, os nossos equívocos afastam-nos do Criador, nunca vamos chorar. E aqui estamos falando de um choro desesperado, um choro que a alma grita: há quanto tempo você não chora por causa da sua condição perante Deus? Sabe qual é o nome disso? Autossuficiência. Está acreditando que o fato de você vir na igreja domingo e quarta-feira vai te levar para o céu, ao invés de olhar para dentro do seu coração e ver a sua condição perante Deus, que somente Ele pode te salvar. Está baseado o seu evangelho em coisas externas, coisas que as suas mãos podem apalpar, as minhas obras, o que eu faço, o que eu prego, o que eu canto. Querido, de verdade,
Esse não é o evangelho de Jesus. O evangelho de Cristo está baseado em uma extensão do reino de Deus na terra, onde ele veio estabelecer o seu hábito entre nós. E o seu hábito não é egoísta. Sabe por quê? Porque ele abriu mão da sua glória, desceu do seu trono de justiça, fez-se como carne, como eu e você, desceu nessa terra se abnegando de toda a sua glória, do seu poder, para que eu e você recebesse perdão. Isso é mais do que suficiente. Eu estou pregando, eu sei que essa palavra tem direção. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Até quando você vai ficar batendo no peito e perguntando para Deus o porquê? Por que está desse jeito, Senhor? Por que não melhora? Por que não muda? Por que não faz assim? Por que não faz assado? Cara, Jesus já te deu o melhor que Ele podia. O perdão está estabelecido. Jesus desceu na terra e já te perdoou. Você ainda quer exigir mais? Achando que Deus tem obrigação para com você, só porque você agora é crente. Não tem coragem de se derramar diante do Senhor, reconhecer a sua fragilidade, o seu pecado, e ainda quer botar culpa nos ombros de Deus pela sua condição atual. Eu estou assim, é por causa da minha família. Eu estou assim porque Deus não fez isso e aquilo, porque Deus não me deu aquilo outro. Até quando? Eu sinto a presença do Espírito Santo aqui. Até quando a gente vai ficar vivendo um evangelho raso, vazio, aonde não se fala de perdão, aonde as pessoas não têm coragem de ouvir sobre pecado que já sai magoado com o pastor, com a igreja? Querido, desculpa, o evangelho de Cristo não é isso. O evangelho de Cristo são verdades, e essas verdades têm a finalidade de nos transformar a cada dia mais parecido com Ele. Esse choro de lamento que nós vamos ver, eles podem ser entendidos de duas formas. Existe o choro carnal e o choro espiritual. O choro carnal se dá por circunstâncias externas, por aquilo que estão submetidos a coisas que estão aqui fora, perdas externas. O choro espiritual, nesse caso, se dá não pelas condições externas, mas na nossa condição perante Deus. O choro carnal que nós podemos exemplificar é o choro de Judas. Judas chorou desesperadamente por ter entregado e traído Jesus. Mas o choro de Judas era um choro carnal. Por quê? Porque não se converteu em arrependimento. O choro de Judas era um choro de remorso, por causa da consequência do seu pecado e não por causa do seu pecado em si. Pessoas estão vivendo dessa forma, chorando não por causa do pecado que cometem, mas pelas consequências que estão batendo na porta. Tá tudo dando errado, um monte de coisas estão prestes a acontecer, e o choro que se dá não é um choro de arrependimento, de voltar e recomeçar e fazer tudo de novo, não. Mas é um choro com medo daquilo que vai acontecer por causa do meu erro lá atrás. Agora, o choro espiritual nós podemos exemplificar como o choro de Pedro, que depois da sua terceira negativa, a palavra de Deus olha para Pedro. A palavra do Senhor vai dizer que Jesus olha para Pedro, e a palavra do Senhor diz que Pedro chorou amargamente. Esse choro não era um choro de remorso,
Mas era um choro verdadeiro, espiritual, que se converteria em arrependimento de práticas. Porque depois da negativa, Pedro se converteu em um homem que foi, depois de Cristo, um dos maiores evangelistas que a terra já conheceu. O seu choro hoje é um choro carnal, é um choro espiritual. O seu choro de lamento hoje, o seu luto, é por causa do seu pecado e a sua condição perante Deus? Ou é o medo daquilo que pode acontecer com você por consequências do seu pecado? O choro carnal, ele é vão e infrutífero. Ele não traz fruto algum. Eles são apenas lágrimas vazias, caídas sobre uma rocha. Já experimentou molhar uma rocha? Quem aqui já molhou pedra? O que acontece com a pedra molhada depois de algum tempo? Ela seca. Agora, lágrimas espirituais e verdadeiras, elas não caem em terras duras, corações de pedra, mas corações de terra, aonde essas lágrimas caem, regam sementes para a eternidade. O choro espiritual é um choro espontâneo e gratuito, independente de circunstâncias externas. E quando nós olhamos para a palavra do Senhor e vemos, já estou caminhando para o final, o que esse choro gera em nós é extraordinário. Sabe por quê? Porque de acordo com o Sermão da Montanha, Jesus vai dizer que esse choro gera consolo. Você não entendeu? O choro espiritual, o choro verdadeiro, ele gera consolo. E o termo original para consolo dentro desse contexto é parakaleo, que tem a mesma raiz do texto utilizado por Jesus em João capítulo de número 14. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará outro Consolador, o Paracletos de Deus para com os homens. E sabe o que é maravilhoso? O termo Paracletos, Parakaleo, o consolo, significa chamar para perto, chamar para o lado. Aquele que chora o choro espiritual, verdadeiro, espontâneo, que entende a sua condição perante Deus, é chamado para mais próximo dele. Esse consolo não diz respeito a situações externas, Mateus. Não diz respeito a situações aqui nessa era presente. O consolo maior que está ao nosso lado e agora dentro de nós se dará em um resultado extraordinário para a eternidade. Jesus está te consolando hoje. E Ele não está te consolando porque seu carro quebrou, não. Jesus está te consolando, e não é pela sua condição e a sua saúde que você está agora. Jesus está te consolando não é porque você não tem dinheiro para pagar a conta de amanhã. Porque Ele tem poder e milagre pode ser realizado a qualquer momento. Mas o consolo
que eu estou falando hoje aqui nesse lugar é um consolo para a eternidade, que vai te ajudar a chegar no céu. Cara, isso é maravilhoso. Pessoas choram por causa de coisas. Pessoas choram por causa de circunstâncias na terra. Mas pessoas não têm condições e capacidade de chorar perante Deus, diante da sua condição e da sua natureza. O consolo que Jesus quer te trazer vai além do seu entendimento e do seu intelecto. O consolo que Jesus quer te dar hoje aqui nesse lugar vai além de circunstâncias terrenas. Sabe por quê? Porque aqui nessa terra Deus nos dá força, capacidade intelectual e força para a gente trabalhar e conquistar e fazer aquilo que tem que ser feito. Mas para subir para o céu, só Ele pode me ajudar. E as pessoas não compreendem e acham que tudo vai ser fácil. Eu vou para o céu porque eu vou para a igreja. Eu vou para o céu porque eu aceitei Jesus. Eu vou para o céu porque eu faço. Não. Você vai para o céu porque o Consolador está aqui do teu lado, te segurando pela tua mão, te dizendo: vamos comigo, você não vai parar. Jesus olha para mim e para você diante da nossa condição, diante daquilo que nós apresentamos, aquilo que nós somos. Eu sou falho, errante, reconheço que eu preciso dele. Esse lugar de dependência em Deus precisa ser vivido pela igreja. A igreja, as pessoas vão falar assim: mas vai falar de novo da igreja primitiva, vai falar de novo da primeira igreja. Sim, porque é real. A igreja primitiva vivia a dependência de Deus. Os primeiros cristãos, os primeiros homens, os primeiros irmãos viveram a dependência exclusiva e total de Jesus. Mas hoje a igreja do nosso atual século, o século 21, é uma igreja autossuficiente. É uma igreja que se acha poderosa. É uma igreja que acha que faz e acontece pela sua capacidade, pelos seus dons, por aquilo que ela tem de condição financeira ou não, e esquece da dependência exclusiva de Deus. Muito se fala aí fora sobre independência financeira, independência territorial, independência de escolhas. Você tem que ser o que você quiser, o que você é e pronto. Não. O Evangelho de Jesus, ele tem aqui uma regra, um conjunto de princípios e valores, hábitos que precisam ser levados em consideração para que parte desse reino seja estabelecido na terra. E agora, para mim concluir de verdade, parte desse reino diz respeito a mim e a você. Porque eu entendo, de acordo com esse texto, que Jesus colocou em nós o seu reino. João, ele fala no livro do Apocalipse, capítulo de número 1, versículo 6, que nós somos reino e sacerdotes. Hoje, Jesus, ele voltou para o Pai, e a extensão do reino, a parte da extensão daquilo que Deus é no céu, ele colocou em nós. Paulo, eu não sei aonde, mas eu acredito que é Coríntios, ele vai dizer que foi colocado um tesouro em vaso de barro. O barro é eu e você, e o tesouro carregado dentro de nós é a presença gloriosa do consolo para a terra. Somos parte do reino dos céus na terra. E o reino de Deus é um reino de justiça. É um reino que se estabelece e estabelece ordem. Sabe por que o mundo não está pior?
Sabe por que as coisas não caminham de mal a pior, embora esteja ruim? É porque eu e você ainda não foi tirado dessa terra. Eu e você carregamos dentro de nós algo maravilhoso, a presença gloriosa do Espírito Santo. E ela tem uma finalidade. Qual é a finalidade? Trazer equilíbrio em meio ao caos. Oh, eu estou sentindo ele aqui. A minha função e a tua função é trazer equilíbrio em meio ao mundo caótico. Você não entendeu o peso da sua responsabilidade. Jesus, no Evangelho de João, no capítulo de número 20, ele já morreu e foi crucificado, voltou ressurreto. Entra dentro da casa, está os 11 lá dentro. E quando ele entra, ele olha para aqueles 11 homens, e a Bíblia vai dizer que ele sopra. E o termo soprar no original é o ruach, que tem a mesma variante do termo utilizado para o Espírito Santo. E Jesus olha para aqueles homens, e a palavra vai dizer que ele assopra o ruach, o sopro de Deus neles. E ele diz: recebam o Espírito Santo, recebam o Espírito Santo. Sabe o que eu e você temos diferente do mundo? O sopro de Deus. O sopro que consola uma humanidade caótica. O sopro que tem poder de consolar vidas que se encontram em meio ao caos. Sabe aquela tua casa que está toda bagunçada? Você carrega uma extensão do reino, do céu em você. Você tem um sopro, ruach, capaz de consolar aquele lugar e trazer a paz que só Ele pode dar. Você não entendeu, igreja, o poder que você carrega dentro de você. E não é por sua culpa, não é pela sua capacidade, é porque Ele te amou, te escolheu e te enviou. Pode chorar, choraremos até que Ele venha, pela nossa condição falida e pela nossa dificuldade. Mas entendemos que dentro de nós carregamos algo absoluto e tremendo, que é a presença gloriosa do Espírito Santo da verdade. O Paracletos de Deus está entre nós. E isso é maravilhoso, porque quando a igreja for tomada, quando esse reino for estabelecido na sua forma plena, na segunda vinda de Cristo, junto com a igreja, o consolo também será tirado. O Paracletos, aquele que traz equilíbrio a todas as coisas através da igreja, vai ser tirado da terra. E você imagina o que vai acontecer depois disso. O que se segue são tribulações, medo, desesperos, mortes, choros, lutos. Tudo que nós vivenciamos agora não se compara com aquilo que há de acontecer depois da retirada da igreja da terra. Eu falo isso com muito temor no coração hoje, igreja. Não queira ficar para presenciar aquilo que vai acontecer depois. Hoje nós temos a presença do consolo que nos resgata, que nos consola, que nos retira, que nos chama para perto, que nos coloca de lado, coloca de baixo e nos conduz. Jesus, Ele veio para estabelecer o hábito do reino na terra. Você coloca de pé em nome de Jesus.
Os hábitos do reino não são hábitos humanos. O sermão da montanha, os ensinamentos de Jesus no sermão da montanha, não dizem respeito a ensinamentos ditados por um homem comum. Nós estamos falando a respeito do mestre dos mestres. Estamos falando a respeito do professor dos professores. Os ensinamentos designados no sermão da montanha têm a finalidade de nos fazer cada dia mais parecidos com Jesus. Ou você se enquadra dentro desse contexto e vive o reino de Deus na terra através do Espírito Santo, ou você não faz parte do reino. Mas como assim, pastor? Não faz. Porque muitos acreditam que fazem parte do reino. Como diz ele finalizando o sermão da montanha dizendo: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome nós não profetizamos, em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Então direi abertamente, para que todos ouçam: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O reino de Deus não se tratam de regras e padrões estabelecidos por homens, mas sim aquilo que Jesus deixou designado e escrito para cada um de nós. Eu te convido, eu te faço um desafio. Essa semana que vai começar, você vai fazer um compromisso, não comigo, mas você vai fazer um compromisso com o Senhor e com o Espírito Santo, de ler o sermão da montanha pelo menos uma vez essa semana. Se você puder ler 2, melhor ainda. 3, melhor ainda. 4, 5, quantas vezes forem necessário, até você absorver o conteúdo e o contexto dessa mensagem. Do capítulo 5 ao capítulo de número 7. São preceitos indispensáveis para quem quer viver o reino na terra. Eu te convido a sair de um evangelho raso, onde você está preocupado em receber durante os próximos domingos aquilo que será trazido, a entrar numa dimensão muito mais profunda, onde o Espírito Santo, Paracletos, o consolo, vai trazer para você revelações extraordinárias a respeito do reino do céu na terra. Não precisa falar para mim, não precisa firmar compromisso comigo. Faz aí no teu íntimo do teu coração um compromisso com o Espírito Santo. Feche teus olhos. Eu vou orar com você. Hoje, o Senhor Ele falou conosco de uma forma muito gloriosa, de uma forma extraordinária. Jesus hoje Ele trouxe à tona a realidade do nosso coração. Jesus hoje Ele trouxe à tona a realidade daquilo que nós precisamos entender, daquilo que nós carregamos dentro de nós, a nossa essência, a nossa natureza. E através desse reconhecimento, dessa autoanálise, da gente olhar e ver quem nós somos, entender que nós precisamos e dependemos dele. Ontem eu vi um filme, o Espírito Santo falou comigo através daquele filme. É um filme infantil, talvez para outras pessoas não tenha nada a ver, mas ontem eu estava assistindo o Gato de Botas com as crianças, com a Stephanie, e ali nós podemos ver e enxergar Deus falando conosco através do filme.
Porque em um dado momento, quando ele pega o mapa, não sei se você já viu o filme ou não, mas tem uma hora que ele pega o mapa e eles têm ali o intuito de chegar a um determinado lugar para fazerem um pedido. E conforme quem colocava a mão no mapa, o caminho que era trilhado, que seria para chegar no objetivo, se daria de acordo com as suas emoções, aquilo que ele carregava dentro dele. Quando o gato coloca a mão no mapa, começa a aparecer um monte de coisa ruim, dificuldades, coisas feias, árvores que comem gente, tudo isso. Mas quando tinha um cachorrinho lá que tinha um coração puro, uma intenção verdadeira, ele coloca a mão, o caminho, mesmo que com dificuldades, se tornava um caminho bom e agradável. Sabe o que Jesus me ensinou através daquele filme? Que o meu caminho perante o céu até chegar a Jesus será e se dará de acordo com o que eu carrego dentro do meu coração. Se eu carrego dentro do meu coração vaidades e mais vaidades, luxos e mais luxos, preocupações com as coisas desta terra, o meu caminho para a eternidade se dará de uma forma difícil. Mas quando eu entendo tudo aquilo que Jesus já fez por mim e olho para dentro do meu coração, eu entendo que o meu caminho em Deus já foi trilhado pelo próprio Jesus. Quando Jesus começa a caminhar da Fortaleza Antônia, todo ensanguentado, todo machucado, carregando uma cruz de 50 quilos, eu entendo que ele já percorreu o meu caminho de sofrimento. Eu entendo que ele já carregou a cruz que era para mim. E tudo que eu vivo hoje não se compara a tudo que ele já fez por mim na cruz. Eu sinto a presença do Espírito Santo nesse lugar. Eu sinto a presença do Paracletos de Deus aqui hoje. Ele está dizendo para você: entrega o teu caminho, entrega as tuas dores e dificuldades. Ele vai dizer aquilo que ele escreve para Mateus. Mateus escreve: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai do meu jugo, que é leve. Tomai do meu fardo, que é suave. Jesus quer te dar o consolo que as coisas desse mundo não podem te dar. Não é quando você trocar de carro que você vai ser consolado. Não é quando você receber aquela promoção que você está esperando que as coisas vão melhorarem. Não é quando você casar que você vai ser plenamente feliz. Não vai ser quando você concluir os seus planos aqui nessa terra que você vai ser plenamente feliz, não. Você já é feliz em Jesus. O louvor vai estar adorando ao Senhor. Eu quero que você se conecte com Deus. Eu peço que você faça uma autoanálise agora, através da luz do Espírito Santo que Ele vai jogar dentro de nós. Você vai olhar para dentro de você e você vai entender que as suas perdas, os seus fracassos, os seus sonhos que não foram alcançados, aquele plano que não deu certo, Jesus está no controle. Fale com Deus.